Comentário bíblico Matthew Henry, Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, o primeiro dia de repouso. Do 4 ao 7, detalhes da criação. Do 8 ao 14, plantação do jardim do Éden. Versículo 15, o homem é colocado no Éden. Versículo 16 e 17, o mandamento de Deus. Versículo 18 a 25, o homem dá nome aos animais. A criação da mulher, a instituição divina do matrimônio. Versículo 1 a 3, após 6 dias, Deus cessou todas as obras da criação. Nos milagres, ele tem utilizado leis superiores às leis da natureza, porém jamais mudou o seu curso estabelecido e também não lhe acrescentou coisa alguma. Deus não descansou como se estivesse cansado, mas como alguém que estava regozijante. Observe-se no próprio princípio do reino da graça, a santificação ou observância sagrada ao dia de repouso, a observância solene de um dia a cada 7 dias, como um dia de sagrado repouso e de santo trabalho para a honra de Deus. Era um dever de toda pessoa a quem Deus tinha dado a conhecer os seus santos dias de repouso. Neste momento, nenhum ser da raça humana existia, exceto os nossos primeiros pais. Para eles foi instituído o dia do repouso e é, claro, também para todas as gerações posteriores. O repouso cristão que observamos é um 7º dia, e nele celebramos o repouso do Deus Filho e a consumação da obra de nossa redenção. Versículo 4 ao 7. Aqui dá-se um nome ao Criador, Jeová. Jeová é o nome de Deus, o qual denota que somente Ele possui o seu próprio ser a partir de si mesmo, e que Ele dá a existência a todas as criaturas e coisas. Além do mais, destaca-se as plantas e as ervas, porque foram feitas e designadas como alimento para o ser humano. A terra não produziu seus frutos por seu próprio poder, e isto foi realizado pelo poder do Onipotente. Da mesma maneira, a graça da alma não cresce por si mesma no campo da natureza. É obra de Deus. A chuva também é dádiva de Deus. Não choveu até que Deus tivesse feito com que chovesse, ainda que Deus realize as suas obras utilizando meios quando lhe apraz. Ele pode, contudo, realizar a sua obra sem utilizar qualquer meio. E ainda que não tentemos a Deus, descuidando-nos dos meios, devemos confiar nele tanto no uso como na falta dos meios. De uma ou de outra maneira, Deus regará as plantas em sua seara. A graça divina desce como orvalho e silenciosamente rega a igreja sem fazer qualquer ruído. O homem foi criado de um pó miúdo, como aquele que existe na superfície da terra. A alma não foi criada a partir da terra, como o corpo. Portanto, é uma lástima que ela tenha que apegar-se à terra e preocupar-se com os assuntos terrenos. Em breve daremos conta a Deus pela forma como temos empregado as nossas almas, e se for concluído que as temos perdido, ainda que tenha sido para ganhar o mundo, estaremos perdidos para sempre. O nécio deprecia sua própria alma ao preocupar-se mais com seu corpo do que com a alma, do que com ela. Versículo 8 até versículo 14. O lugar designado para a moradia de Adão não era um palácio, mas um horto, um jardim.
quanto mais nos ambientarmos às coisas simples, e quanto menos buscarmos as coisas nas quais o orgulho e a luxúria se comprazem, estaremos mais próximos da inocência. A natureza se contenta com um pouco, e com aquilo que é mais natural, a graça com menos. Porém, a luxúria deseja tudo, e não se contenta com nada. Nenhum prazer é capaz de satisfazer a alma, exceto aquele que o próprio Deus para isto proveu e determinou. Éden significa deleite e prazer. Não importa qual tenha sido a sua localização, tinha todos os confortos desejáveis, sem nenhuma desvantagem, como jamais qualquer outra casa ou horto existira na terra. Estava adornado com toda árvore agradável à vista, enriquecido com toda árvore que desse fruto agradável ao paladar e bom para se comer. Como um terno pai, Deus desejava não somente o proveito de Adão, mas também que sentisse prazer, pois existe prazer com inocência, ou, melhor ainda, o verdadeiro prazer existe somente na inocência. Quando a providência divina nos coloca em um lugar de abundância e prazer, devemos servir a Deus com alegria, de coração, pelas boas coisas que nos dá. O Éden possuía duas árvores exclusivas. Primeira, no meio do jardim estava a árvore da vida. O homem podia comer desta árvore e viver. Cristo é agora a árvore da vida para nós, conforme Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 2. E o pão da vida, conforme João, capítulo 6, versículo 48, versículo 51. Segunda, a árvore da ciência do bem e do mal. Era assim chamada porque havia uma revelação positiva da vontade de Deus acerca desta árvore, de maneira que, através dela, uma revelação positiva da vontade de Deus acerca desta árvore, de maneira que, através dela, o homem era capaz de chegar ao conhecimento do bem e do mal, no sentido moral. O que é o bem? O bem é não comer desta árvore. O que é o mal? O mal é comer desta árvore. Nesta árvore, Deus colocou diante de Adão o bem e o mal, a bênção e a maldição. Versículo 15. Depois que Deus formou Adão, colocou-o no jardim, no horto. Deste modo, toda a jactância ficou excluída. Somente aquele que nos criou é capaz de fazer-nos felizes. Aquele que formou os nossos corpos é o Pai de nosso espírito, e ninguém mais além dele é capaz de prover plenamente para a felicidade do corpo e da alma. Mesmo estando no paraíso, o homem tinha que trabalhar. Nenhum de nós foi enviado ao mundo para estar ocioso. Aquele que criou a nossa alma e o nosso corpo concede-nos algo em que trabalhar, e aquele que nos deu esta terra como habitação concede-nos algo sobre o que devemos fazer. Os filhos e herdeiros do céu, enquanto estão no mundo, têm algo a fazer por esta terra? O que deve ter a sua cota de tempo e preocupação por parte deles. E devem fazê-lo olhando para Deus, servindo-o tão verdadeiramente por meio desta atividade como quando estão de joelhos. Observe que a vocação do agricultor é uma chamada antiga e honrada. Ela é necessária até mesmo no paraíso. Além do mais, existe verdadeiro prazer nas tarefas às quais Deus nos chama e naquelas em que Ele nos emprega. Adão não poderia ter sido feliz se tivesse estado desocupado, ocioso.
A palavra de Deus declara que aquele que não trabalha não tem o direito de comer, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Versículo 16 e 17. Jamais coloquemos o nosso próprio desejo contra a santa vontade de Deus. Não foi outorgada ao homem somente a liberdade para tomar dos frutos do paraíso, mas também foi-lhe assegurada a vida eterna por sua obediência. Havia sido estabelecida uma prova para sua obediência. Pela transgressão, ele perderia o favor do seu Criador e tornar-se-ia merecedor do seu desagrado, com todos os espantosos efeitos provenientes deste fato. Deste modo, o homem tornar-se-ia propenso à dor, à enfermidade e à morte. Pior do que isso, ele perderia a santa imagem de Deus e todo o consolo de sua aprovação, e sentindo o tormento das paixões pecaminosas e o terror da vingança de seu Criador, o qual o homem teria de suportar para sempre, com a sua alma que nunca morre. A proibição de comer o fruto de uma árvore, em particular, era sabiamente adequada ao estado de nossos primeiros pais, em seu estado de inocência e separados dos demais. Que ocasião ou que tentação teriam para que viessem a transgredir um dos 10 mandamentos? O desenrolar dos acontecimentos prova que toda a raça humana estava comprometida pela prova e queda de nossos primeiros pais. Argumentar contra estas coisas é como lutar contra fatos irrefutáveis e contra a revelação divina, porque o homem é pecador e mostra através de seus primeiros atos e por sua conduta posterior que está sempre inclinado a fazer o mal. Está submetida ao desagrado divino, exposta ao sofrimento e à morte. As Escrituras referem-se sempre ao homem como alguém que possui um caráter pecador e encontra-se neste estado de miséria. E estas coisas valem para os homens de todas as épocas e de todas as nações. Versículo 18 até o versículo 25. O homem recebeu o poder sobre as criaturas e, como prova disto, deu nome a todas as coisas. Este fato mostra, além do mais, o seu discernimento em relação às obras de Deus. Mesmo sendo o Senhor das criaturas, nada neste mundo era capaz de ser uma ajuda idônea para o homem. Todo o nosso auxílio pertence a Deus. Se descansarmos em Deus, Ele trabalhará em todos os aspectos para o nosso bem. Deus fez com que um sono profundo caísse sobre Adão. Pelo fato de o homem ainda não conhecer o pecado, Deus cuidou para que não sentisse dor e, como o pai da mulher, trouxe-a ao homem para ser sua companheira e auxiliadora idônea. Esta esposa, criada por Deus por uma graça especial e produto da providência especial divina, provavelmente demonstrou ser a ajuda idônea para o homem. Observe-se que grande necessidade existe tanto de prudência como de oração ao escolher esta relação, que é tão próxima e tão duradoura. Era necessário fazer bem aquilo que seria feito para a vida toda. Os nossos primeiros pais não precisavam de roupas para abrigarem-se do frio ou durante o calor, pois estes não podiam causar-lhes danos. Tampouco precisavam de roupas para ataviarem-se. Assim, a vida do homem no estado de inocência era desafogada, uma vida feliz. Quão bom era Deus para com ele. Com quantos favores o beneficiou. Quão benéficas eram as leis que lhe foram dadas. Contudo, o homem, em meio a toda esta honra, não compreendeu o que era melhor para si e prontamente tornou-se como os animais que perecem. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 3 de Gênesis, comentário de Matthew Henry. Só lhe deu glória.